Sabe quando a gente acorda e fica, o que foi que eu sonhei essa noite? Às vezes as imagens são tão malucas que a gente fica confuso ou até meio perturbado, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva que tenta dar um sentido para tudo isso. Pois é, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que a gente percebe sobre os sonhos é o quão ilógicos eles são. As cenas mudam do nada, pessoas se transformam, coisas que desafiam a física acontecem. Essa sensação de absurdo é totalmente universal. E é daqui que a gente parte. E olha, não é só a gente que acha isso não. O próprio Carl Jung, o psicólogo que vamos explorar, descreveu o sonho exatamente assim. Ele sacou que a combinação de ideias num sonho é, na essência, fantástica. Ou seja, essa estranheza toda não é um defeito do sonho, é uma característica fundamental dele. É isso que a gente precisa entender. Mas, antes de chegar no Jung, a gente precisa voltar um passo. Foi Sigmund Freud quem fez a primeira grande tentativa científica de decifrar esse código. Ele nos deu uma chave para abrir a porta do mundo dos sonhos, e essa chave apontava para uma direção bem específica: o nosso passado. Para o Freud, a lógica era simples. Um sonho é sempre o efeito de alguma coisa que já aconteceu. Mais especificamente, é a realização de um desejo que a nossa mente consciente reprimiu, jogou para debaixo do tapete. E como esse desejo poderia nos acordar ou perturbar, uma censura interna disfarça tudo com símbolos. Então, para o Freud, o sonho não mostra a verdade, ele a esconde. No fundo, toda a teoria do Freud pode ser resumida nessa pergunta. Ele estava sempre buscando a causa, o evento lá do passado, o desejo escondido que deu origem àquele sonho. É uma visão que olha para trás, sabe? Procurando a raiz do problema. Mas e se a gente mudasse a pergunta? É aí que entra Carl Jung. Ele foi aluno do Freud, mas chegou uma hora que ele propôs uma virada de chave, uma mudança radical. Em vez de perguntar por quê, ele começou a perguntar para quê. Para ele, o sonho não era só um resto do passado, era algo com um propósito, uma finalidade. E essa diferença, gente, é fundamental. O Freud foca na causa, no passado, e vê o sonho como um desejo reprimido disfarçado. Já o Jung foca na finalidade, no presente e no futuro, e vê o sonho como um mecanismo de autorregulação da nossa psique. Um olha para trás, o outro olha para frente. Muda tudo. Tem uma citação do Jung que resume isso de forma brilhante. Para ele, a linguagem cheia de símbolos do sonho não é um disfarce para esconder alguma coisa, como o Freud pensava. É uma parábola, uma história com um significado. O sonho não está tentando nos enganar, ele está tentando nos ensinar alguma coisa. Tá, mas ensinar o que exatamente? Bom, aqui vem a grande ideia de Jung. A principal função dos sonhos é a compensação. Ele enxergava a nossa psique como um sistema que busca o equilíbrio o tempo todo, e os sonhos são a principal ferramenta para isso. A ideia é até bem simples e muito elegante. Pensa assim, durante o dia, a nossa consciência é tipo um holofote, né? A gente foca em certas coisas e ignora um monte de outras. Nossa atitude fica unilateral, pendendo só para um lado. O sonho, então, vem e joga a luz em tudo aquilo que a gente ignorou, esqueceu ou reprimiu, para nos dar uma visão mais completa da nossa situação. O processo funciona assim, olha só. Primeiro, a nossa visão de mundo consciente fica muito estreita, muito limitada. Segundo, o sonho chega e nos apresenta a perspectiva oposta, justamente o que está faltando. E terceiro, quando a gente integra essa nova perspectiva, a nossa psique inteira se move para um lugar de mais equilíbrio, de mais totalidade. É tipo um mecanismo de ajuste psicológico natural. Para a gente entender melhor, vamos pegar um caso que o próprio Jung descreveu. Um jovem sonha que está num pomar e pega uma maçã, mas antes ele olha em volta para ter certeza de que ninguém está vendo. Como é que a gente interpreta isso? Aqui a gente vê a diferença na prática. O Freud provavelmente diria que a maçã é um símbolo que está disfarçando um desejo erótico que não foi realizado no dia anterior. O sonho é a realização desse desejo. Já o Jung olharia para a finalidade. Conscientemente, esse jovem não via nenhum problema moral na sua conduta. O sonho, então, compensa essa atitude, trazendo a imagem do fruto proibido para lembrar ele da dimensão moral que ele estava simplesmente ignorando. Mas o Jung não parou por aí. Ele nos deu mais uma ferramenta poderosíssima. A gente pode interpretar um sonho em dois níveis diferentes, no nível do objeto e no nível do sujeito. E isso muda completamente o jeito como a gente vê as figuras que aparecem nos nossos sonhos. Para ilustrar, ele usou um sonho que ele mesmo teve. Ele estava num conflito com um colega, um tal de Sr. A,
e sonhou que um advogado cobrava dele uma taxa absurda de 5.000 francos. No nível do objeto, a interpretação é direta. O advogado do sonho é o Sr. A da vida real. O sonho só está mostrando como o adversário do Jung é um explorador. Mas no nível do sujeito, a perspectiva vira de cabeça para baixo. Jung se perguntou, e se esse advogado for uma parte de mim? E isso levou ele a uma conclusão muito mais profunda. Aquela figura representava a própria teimosia dele, o desejo dele de estar certo a qualquer custo naquele conflito. Então, o pulo do gato é esse. Ao interpretar os sonhos no nível do sujeito, cada personagem, cada objeto vira um reflexo de um aspecto da nossa própria personalidade. O sonho se transforma num espelho, numa ferramenta incrível de autoconhecimento. E aí a gente chega numa visão muito mais rica do que são os sonhos. Eles não são só lixo psíquico ou desejos infantis disfarçados. Para o Jung, eles são uma fonte de sabedoria que vem de dentro da gente. Resumindo, para Jung, o sonho é um retrato honesto de onde a nossa psique está naquele momento. Ele funciona para nos equilibrar, agindo como uma bússola que nos ajuda a navegar a vida consciente, e ele se comunica com a gente através da linguagem universal e antiga dos símbolos. E talvez a maior mudança de perspectiva que o Jung nos oferece seja exatamente esta. Em vez de olhar para o sonho como um código confuso que precisa ser quebrado, a gente pode olhar para ele como uma mensagem cheia de significado que precisa ser ouvida e compreendida. E a gente termina com uma pergunta para refletir. Se a gente aceita que nossos sonhos têm um propósito e que eles buscam o nosso equilíbrio, a pergunta que fica não é mais por que eu sonhei com isso, mas sim o que este sonho está tentando me mostrar. Que direção será que essa bússola interna está apontando para cada um de nós? Fica aí a reflexão.